Graça e paz. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Passou uma moto super barulhenta aqui. Estou muito feliz por estar aqui hoje gravando esse vídeo para vocês. Eu me encanto quando eu falo sobre a reforma, gente. É uma coisa que eu gosto muito de falar. Apesar de ter feito enfermagem quando eu ainda era adolescente, né? Há poucos anos atrás, eu queria muito fazer história, que me encantava demais, mas, né, a vida tomou outros rumos e eu ainda me encanto quando eu falo da história. Gente, antes de nós começarmos esse vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, né, para não perder o costume, para eu ficar feliz e o YouTube entender que vocês estão felizes também. Pessoal, eu já vou pedir também para vocês deixar no comentário se vocês têm alguma sugestão. Vocês sabem que nós estamos aqui no quadro do canal onde chama Na Biblioteca de Salomão. O que é Na Biblioteca de Salomão? É um título que eu coloquei onde nós nos propomos a fazer resenha de livros e biografias de pessoas que são exemplos a ser seguidos e que as suas biografias e as suas histórias, né, em livros estaria com certeza lá na estante na Biblioteca de Salomão, que vocês sabem que foi o homem mais sábio desta terra, né? Depois de Jesus Cristo, é claro. E aí, então, pessoal, deixa a sua sugestão aqui nos comentários. Quem que vocês gostariam que eu trouxesse, né? Fala aí, talvez eu não conheça e eu vou pesquisar e trazer para vocês com muito carinho. Algum livro também nós podemos ler e fazer a resenha para vocês, tá bom? Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre John Huss. John Huss é um pré-reformador, assim como John Wycliffe foi. Vamos relembrar, gente, no período da Reforma, no século XVI, a gente vê que a Reforma ganhou muita amplitude, né, através de Martim Lutero, John Calvino, e ali a gente viu o auge da Reforma mesmo, né, já no seu início, datado a partir da colocação das 95 teses na porta de Wittenberg. Mas, antes desse momento, existiu os pré-reformadores, homens que lutaram fortemente contra aquilo que a igreja naquele momento estava vivendo, ou seja, eles se desviaram da palavra de Deus, eles se desviaram daquilo que chamamos de doutrina dos apóstolos e seguiram alguns conceitos, algumas heresias, né? Heresias que hoje nós vamos ver que eles falaram que era para John Wycliffe, John Hus, Martim Lutero, João Calvino, mas na verdade eram eles que viviam nessas heresias. Então, a partir do momento que a igreja se desviou da palavra do Senhor e tomou caminhos de homens, então foi necessário uma reforma, né? Uma reforma daquilo que perdeu a sua forma, tá? E aí, pessoal, nós encontramos esses pré-reformadores. No outro vídeo, que eu vou deixar anexado aqui no primeiro comentário, nós falamos sobre Wycliffe, né? Que é chamado o vovô da reforma protestante, gente. E é interessante falar dele, porque aqui em John Huss, ele vai ser fortemente influenciado pelos escritos de Wycliffe, gente. Olha que interessante, né? E aí, pessoal, John Huss, ele começa a sua vida, deixa eu pegar aqui minha colinha, eu não sou muito boa de memória, ele nasceu em 1369 em Usnik, no reino da Boêmia, tá bom? E ele morreu em 6 de julho de 1415, em Constância, no Império Germânico. No início, quando ele foi estudar para ser um clérigo, para ser um sacerdote, gente, não foi aquela chamada no seu coração, igual nós vemos os missionários, nós vemos os pastores, até mesmo padres que vão para seminários e sentem aquela chamada. Não foi isso que Huss sentiu. O que ele sentiu, gente? Conforto. Naquela época, né, e o lugar onde ele estava vivendo, ele estava ali num lugar de uma guerra, né, muitos problemas estavam acontecendo ali, e ele, gente, se sentiu atraído pela facilidade do exercício sacerdotal, né, de ser um clérigo, de ser um padre, de ser alguém influente ali dentro da religião, porque a igreja tinha muito poder, tinha muita riqueza, e foi justamente o que atraiu que ele começou a combater quando ele amadureceu, que ele conheceu Deus, que ele conheceu as escrituras, e foi exatamente aquilo que atraiu ele que ele começou a combater, né? Um dos motivos que o atraiu, ele também começou a combater. E aí, pessoal, entrando para essa vida, ele estudou em Praga, né? E em 1393 ele conseguiu o bacharel em letras.
Em 1394, bacharel em teologia. Em 1396, ele terminou o mestrado. Em 1400, ele foi ordenado padre. Em 1401, ele se tornou reitor da universidade. Em 1402, ele já era um pregador ali na igreja de Belém, em Praga, tá? E ali, então, foi assim a vida dele. Aqui, já mais maduro, né? Já mais consistente, já conhecedor ali de muitas coisas, já teve um encontro, eu acredito, com Deus nesse período. Ele começou a ver algumas coisas, né? E a pensar também sobre aquilo. E mas o que mais impactou a vida dele foi quando Jerônimo de Praga, gente, ele estudou, ele era um renomado bacharel em Oxford, que era onde o Wycliffe estudou, onde ele foi reitor, onde ele ficou muitos escritos dele, chegou na Boêmia trazendo, gente, os escritos de Wycliffe, trazendo os estudos, né, e as citações e tudo mais. E foi ali, então, que Hus teve uma profunda impressão de simpatia com os estudos, com os ideais de Wycliffe. E ali ele começou então a fazer os seus estudos, a fazer os seus escritos, né? E ali ele começou fortemente a se posicionar contra as doutrinas da igreja daquela época. Doutrinas essas que eram heréticas, mas que a igreja católica não conseguia enxergar dessa forma, tá? Então ele começou a pregar, assim como Wycliffe, ele começou a pregar contra a riqueza, né, da igreja, também o sacerdócio único do Papa. Não, ele começou a dizer, não, todos temos livre acesso a Deus, todos podemos nos achegar a Deus, não precisamos de intermediadores, não precisamos, né, de pessoas eclesiásticas ali para se comunicar com Deus, todos nós podemos nos comunicar com Deus, porque foi para isso que Jesus veio, né? E também ele começou a pregar que a palavra de Deus era a única regra de fé e prática que devia ser seguida, assim como Hus. E ali ele também se sentiu muito entristecido, porque as missas eram feitas em latim e o povo mais comum não tinha acesso ali à leitura da Bíblia na sua própria língua. E isso entristeceu ele fortemente e falou, não, eu vou começar a pregar na minha língua, na língua do povo, que o povo consegue entender, né? E tinha várias separações entre ali as pessoas mais abastadas e os pobres, né? Então ele começou a dizer, não, todos somos iguais, precisamos seguir a Bíblia. E ali ele começou então a criar muito atrito e muita guerra com a igreja católica, com os sacerdotes, com os padres, né? E com o Papa. Visto, gente, que ali chegou uma determinada época de sua vida que tinha 3 papas. A gente já imaginou? 3 papas? Sim, 3 papas, né? Mas é uma história bem comprida, histórica mesmo. Então hoje nós não vamos trazer no vídeo, mas nós podemos trazer numa outra oportunidade, tá? E aí, pessoal, em 1412, Hus foi excomungado, né? Ficou até determinado que ali onde ele morava, o Papa disse, não vai haver mais missa, não vai haver mais nada enquanto Hus não parar de pregar, não se retroceder dos seus ideais, né? E ali, então, ele foi convocado, pessoal, em 1414 para um concílio em Constância, onde, entre outras coisas, seriam julgadas alguns casos de heresia. Então ele foi convocado para estar ali para então apresentar as suas convicções, as suas teses, os seus ideais, né? E ali então tentar mudar ali a visão que eles estavam tendo dele como uma pessoa herética, ou então renunciar a aquilo que ele estava pregando. E quando ele chegou lá, gente, ele chegou com um salvo-conduto do rei Segismundo, se eu não me engano é assim que diz, aonde dizia, esse salvo-conduto então, falava que ele tinha que voltar sem salvo, não poderia acontecer nada com ele enquanto ele estivesse com aquele salvo-conduto daquele rei. Mas não adiantou de nada, pessoal, não adiantou de nada, porque ele ficou preso durante 7 meses do seu julgamento e não mais retornou, tá? Ali durante esses 7 meses ele apresentou as suas teses, ele apresentou ali os seus discursos, né? Ele apresentou ali os seus ideais, ele falou da palavra de Deus, ele expôs a palavra de Deus, mas o coração estava tão endurecido daqueles homens, né, por conta da riqueza, por conta do poder, por estar com o seu coração endurecido, eles disseram, não, nós estamos certos, você está errado, né? A palavra de Deus, ela não é a única regra, e os homens sim precisam de nós para se chegar a Deus. E ali eles, né, fizeram hereticamente ali seus ideais, as suas motivações, e Hus não teve vez. E aí, passado esses 7 meses, pessoal,
ele foi sim condenado à morte. E qual foi a sentença de sua morte? Ele foi a sentença era ser queimado vivo, né? E é muito triste, né? Eu imagino quando a gente queima um pouquinho. Eu não tenho muita sorte com queimadura. Eu não sei se dá pra vocês verem aqui, ó. Eu tenho essa cicatriz horrorosa. É uma queimadura, gente, e queimou muito, doeu muito. Então imagina uma pessoa então sendo queimada viva. E ele não negou a Cristo. E durante ali, muitas vezes, as pessoas que estavam ali ao redor, olha, renuncia os seus ideais, renuncia, né, a sua pregação, mude o seu caminho, volte, né? E aí ele pegou e falou assim, não, como eu vou renunciar? As pessoas que acreditaram em mim, ficar, não posso, não vou renunciar. Então ele foi, gente. Em 1415 ele foi levado para a fogueira. E quando chegou lá, um dos filmes que eu assisti, né, a respeito de John Hus, eu achei meio tão triste, meio não, achei tão triste, né? Ali o sacerdote ele fez uma oração entregando a alma de John Hus pro diabo, né, pro fogo do inferno. E John Hus falou assim: "Eu, porém, entrego a Deus". E aí também, gente, a gente chega a se emocionar, porque nós temos tanta liberdade aqui, principalmente no Brasil, apesar de que a gente tá tendo muitas coisas, né? Muitas coisas tristes também, a respeito de expressões. Mas chega a doer no nosso coração, né? E quando a sacerdote fez aquela oração, eles colocaram um saco de papel na cabeça dele, esqueci como é que chama, né? E ali tinha desenhos de diabinhos, sabe? Bastante coisas ali, né? Significando que ele estava entregue para o demônio. E ali é muito triste ver um sacerdote, né? Um pré-reformador nessa situação. Mas no altar do seu sacrifício, gente, veio essa frase, né? A tão importante frase que hoje vocês matam um ganso. Porque Hus na língua boêmia significava ganso. Mas daqui 100 anos, Deus suscitará, Deus levantará um cisne. E esse vocês não vão poder queimá-lo. E ali, pessoal, acendeu a fogueira e ele foi levado para a morte. E ali, nesta fala, nós entendemos que ele estava profetizando o aparecimento de Martim Lutero, que 102 anos depois, né, já no século XVI, ele apresenta as 95 teses e fixa ali em Wittenberg, né? E ali é datado então como a data inicial da Reforma Protestante, influenciado, pessoal, influenciado fortemente também por esses pré-reformadores, tá? E aí então nós vemos essa profecia. E depois que Hus foi queimado, né? E as suas cinzas foi espalhadas no mar, gente. E é como que se as suas cinzas levassem a palavra de Deus, porque foi alcançando ali gerações, né? E até hoje nós estamos aqui, né, aqui no ano de 2021 falando deste pré-reformador, né? Então a morte dele não foi em vão, né? Ele se sacrificou ali, não renunciou, apesar de todas as possibilidades, não renunciou, continuou pregando os seus ideais. E ali, pessoal, muitas outras pessoas foram influenciadas pelos seus escritos, pelas suas histórias, né? E ali ele profetizou essa tão famosa frase que nós acreditamos ser, então, Martim Lutero trazendo a reforma protestante ali, junto com João Calvino e tantos outros. Então é isso, pessoal. Em 6/7 de 1415, John Hus, ele foi então ali sentenciado a vivo e teve as suas cinzas depois espalhadas ali pelo mar. Tá? E ali, gente, houve também grande revolução, ali onde ele morava, que durou cerca de 20 anos, mas é uma outra história, né, pra mais pra frente, talvez um outro vídeo. Mas a sentença da sua morte, o motivo da sua morte, pregar a glória divina como sendo predeterminado por Deus, e rechaçou a dedução do poder terreno da igreja. Era uma forma de heresia no século XV, né? Então, fica aqui com a história de John Hus, um pré-reformador que teve muito a agregar para a reforma protestante. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês sintam-se impactados, né, com essa história maravilhosa. Apesar dele ter entrado para a vida sacerdotal
pelos mesmos motivos que ele acabou pregando mais tarde contra ele teve uma vida transformada e mudada. Que você também sinta-se nessa vontade de ter a sua vida mudada, transformada, e que a reforma venha acontecer todos os dias no nosso coração. Que nós possamos voltar à forma. Qual forma? A forma da palavra de Deus. Seguir a palavra de Deus, os conceitos de Deus, a doutrina dos apóstolos. É por isso que nós estamos aqui, para levar o evangelho às pessoas. Amém? Então é isso, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Não se esqueça de deixar o seu comentário, que eu vou ficar muito feliz. E até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Tchau!